Hebreus está tratando aqui da humanidade, da deidade, da divindade de Jesus Cristo. E nós não podemos crer plenamente no Senhor Jesus sem conhecê-lo plenamente. E esse conhecimento vem através do Espírito Santo, que fala aos vossos corações e que fala na vossa mente. Quando você se empenha a pensar e a colocar a sua fé naquilo que te dá esperança, não pensando coisas vãs, não buscando coisas passageiras dessa vida, fugindo das vaidades desse mundo e fazendo uma entrega total, através do jejum, da oração, da leitura da palavra e da consagração. E que eu digo para a igreja que quando você se espreita a fazer isso, você mexe com o reino das trevas, mas no final você é mais do que vencedor, porque Deus não deixa passar a liso, ou de liso, ou aval, aquilo que você está passando, a tua entrega, o teu desempenho, o teu desejo, o teu anelo por Cristo, o teu desejo de estar no santuário, de louvar, de adorar, de colocar a sua vida na presença de Deus em oração e de fazer aquilo que é mais provável que os crentes devem fazer. O único dos mandamentos que Deus deixa como segundo mandamento, em que Ele diz: amarás ao teu Deus, ao Senhor teu Deus, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua vida, com toda a sua maneira de ser. E esse vem como o primeiro dos mandamentos: amarás. Isso está num verbo imperativo muito forte, porque está dizendo, é uma obrigação, é um dever: amarás. E depois vem outro verbo também dessa mesma força, em que Satanás impetra toda a força contra esse mandamento, porque desses dois mandamentos depende toda a lei, e toda a lei é cumprida quando esses dois mandamentos são cumpridos. E esse segundo mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você vem a Jesus, você está demonstrando para Deus que você ama a si mesmo, porque você não quer se perder como Judas, que lançou-se no precipício enforcando, depois de ter vendido Jesus por 30 moedas de prata. Não, você tem o privilégio sagrado e santo de temer ao Senhor e andar na sua presença. Amar a Deus é tornar Ele superior a tudo em sua vida. Amar o próximo é renunciar-se a si mesmo em função do próximo, e que só tem poder para fazer isso quem recebe verdadeiramente o Espírito Santo de Deus na vida. Sem o Espírito Santo de Deus, você pode amar por 2, 3, 4 dias, um mês, 2 meses, um ano, 2 anos até, mas você está propenso a deixar de amar a qualquer momento em que o vento sopra contrário. Mas quando você tem o Espírito de Deus, não há vento contrário que faz você recuar, porque o Espírito Santo te faz um vencedor.
E para que você seja um vencedor, você tem que conhecer este Jesus. Capítulo 1 de Hebreus tem um tema que eu achei muito fantástico. Eu já ensinei Hebreus umas 20 ou 100 vezes, sei lá, porque às vezes eu pego um livro da Bíblia e vou até o final, e graças a Deus que algumas pessoas aprendem, e aprendem até demais ao ponto da igreja não ter mais valor para eles. Já aprenderam o suficiente, agora tem que sair para outro lugar, onde precisam aprender outras coisas que talvez julguem melhor. Mas esse livro de Hebreus, ele me cativou nesse princípio aqui. Quando o escritor de Hebreus, que pode ser Paulo ou não pode não ser, pode ser Lucas, o médico amado, ou pode ser um outro escritor do Novo Testamento, mas ele traz algo tremendo para nossas vidas, nesse capítulo 1, onde a Bíblia diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Eu não posso passar a val esse versículo. Os nossos patriarcas foram privilegiados de ouvir diretamente do céu a voz de Deus. Amém, irmãos? A voz de Deus. Os nossos profetas ouviram do Senhor e passaram para o povo de Israel. A palavra do Senhor veio pela voz do próprio Deus e pela voz dos profetas. Bem-aventurado aquele que pode ouvir e discernir a voz de Deus. Mas nesses últimos tempos, diz a Bíblia, nesses últimos dias, que dias são esses? Nesses últimos 2 dias, nesses últimos 2 dias, nesses últimos 2000 anos, nesses últimos 2000 anos, nesses últimos dias da existência do homem sobre a face da terra, a Bíblia diz, nos falou por meio do seu Filho. Jesus é a palavra viva de Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia é a voz de Deus na pessoa de Jesus para nós nesses últimos dias. Muitas pessoas dizem: mas eu não creio na Bíblia. É problema deles, eu não estou nem aí para eles. Eu creio. Eu creio piamente na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o verbo escrito. Quando a palavra de Deus disse: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus, ele quer dizer o seguinte: Jesus Cristo é a palavra final. Não há salvação fora dele. E ele aqui está tido como Filho de Deus, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, olha só, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus, o meu Senhor, Jesus, o Verbo,
Jesus, a palavra dos últimos dias. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que me purificou de todos os meus pecados e me fez digno de assentar junto com Ele à direita de Deus. Jesus, que é o herdeiro de Deus como Filho unigênito e que nos fez co-herdeiro com Ele das bênçãos celestiais. Jesus, este Jesus que muitas das vezes é menosprezado até mesmo por aqueles que se dizem crentes e que não têm a coragem de empunhar uma espada da palavra, uma lança, um escudo para degladiar-se por amor dele. Mas basta um sopro adverso para que se enfraqueça. A igreja do Senhor tem que ter o Espírito de Deus. Se não tiver, vai continuar fraca, sem graça, vazia. Eu não digo, porque todos vocês que vieram aqui estão representando e adorando Jesus. Amém, gente? Não importa se 2 ou 3, não importa. Uma igreja cheia pode estar cheia de hipócritas, de falsos, de perversos, de corações distanciados de Deus. Mas o que importa na casa do Senhor são verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém, queridos? É isso que mais importa para nós hoje. Eu não estou trazendo essa palavra para me consolar com uma igreja vazia. Não, não é isso. Não é mesmo. Eu estou dizendo que Deus espera louvor e adoração dos que são fiéis. Aleluia. Feito tanto mais excelente do que os anjos. Verso 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quem são os anjos? Um anjo é hiper, super poderoso, mais do que 1000 bombas atômicas que o homem possa fabricar. Um anjo, quando estende a sua mão para destruir, ele tem poder de, em questão de segundos, destruir uma cidade inteira. Um anjo. Quando Jesus veio como Filho de Deus, a palavra dele diz: feito tanto mais excelente do que os anjos. Aquele jovem de 33 anos, ensanguentado, chicoteado, abatido, pregado na cruz, você pode olhar e dizer quem era ele. Ele não teve poder para nada, nem tampouco para se livrar dos seus algozes. Irmãos, ele foi feito mais excelente do que os anjos. Amém, queridos? Se ele quisesse um gesto, esse mundo inteiro seria destruído, porque aquele que criou é aquele também que tem o poder de desfazer, de destruir. E todo o poder estava sobre Jesus, mas ele não ousou usar do seu poder nem da sua autoridade, porque ele veio para se entregar, para nos purificar de todos os nossos pecados. Ei, povo de Deus que está aqui presente hoje à noite, você é purificado pelo sangue de Jesus. Você foi lavado no sangue de Jesus. Você tornou-se filho de Deus por causa do nome de Jesus Cristo. Porque a qual dos anjos disse jamais? Porque a qual dos anjos disse jamais? Jamais Deus chamou qualquer anjo de seu filho. A qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei por pai.
e ele me será por filho. Você tem hoje em dia a maior arma contra o cristianismo, que se chama celular, internet, redes sociais. Os hereges estão por aí pregando contra e dizendo: é impossível que Jesus Cristo seja Filho de Deus. Mas a palavra está dizendo aqui: a qual dos anjos Deus disse: tu és meu filho, hoje te gerei? A não ser Jesus Cristo. Amém, igreja? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Por que filho? Porque filho é submisso, filho se humilha, filho que é maior do que os anjos, mas é submisso ao pai, filho que é a semelhança do pai, filho que herda tudo que é do pai, filho que é tão poderoso quanto o pai, por causa do seu DNA. Jesus Cristo é Filho de Deus e é o próprio Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o próprio Deus. Aleluia. E quando outra vez introduz no mundo primogênito, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quando outra vez introduz no mundo primogênito, Filho, Jesus, diz: e todos os anjos o adoram. Todos, inclusive o querubim rebelde, não tem poder a não ser que Jesus lhe conceda, não tem autoridade a não ser que o próprio Jesus lhe conceda, porque até ele tem que se prostrar diante do Filho de Deus. Todos os anjos o adorem, e digno de adoração é só aquele que é Deus. Amém, igreja? Aquele que é Deus, aquele que é Deus é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Vamos aprender isso aqui. A testemunha de Jeová, que me perdoe se estão me ouvindo agora, diz: Jesus Cristo não é Deus, ele é apenas Filho de Deus. Mas eu quero que você pare nesse versículo agora, que diz assim: e quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos, seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Mas do Filho, mas de Jesus, diz: ó Deus. Diga comigo: Jesus Cristo é Deus. Você parou para ver esse versículo aqui? Dos anjos fazem ventos, dos ministros labaredas de fogo, mas do Filho diz: tu és Deus. Amém, igreja? Olha que coisa linda. Do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Ó Deus, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ó Deus, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com ódio e alegria, mais do que a teus companheiros. Está se tratando de Jesus, que é superior aos anjos. Amém, queridos? E mesmo naquela cruz, padecendo os mais atrozes, injustiçado, castigado, mas ele foi ungido com óleo de alegria, uma alegria que você não pode entender, que estava escondido atrás de um rosto triste,
Mas seu coração sorria, porque dizia em seu coração: eu estou dando a minha vida por eles, e vou retomar a minha vida, e eles estarão comigo para sempre. Você tem que entender isso, porque se você não entender isso, você vai se enfraquecer em relação ao Senhor Jesus. Vai chegar um tempo em que você andará vagabundo de mar a mar, do Oriente ao Ocidente, buscando uma igreja melhor, buscando um lugar melhor, buscando uma palavra melhor, mas a palavra está aqui junto de ti, na tua boca e no teu coração, a saber se com o teu coração creres no Senhor Jesus e com a tua boca confessares que Ele é o Filho de Deus, será salvo. Não é o tempo, não é o pastor fulano, não é o missionário ciclano, não, irmãos, é você convertido, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, sabendo amar, sabendo perdoar, sabendo levar as cargas um do outro e tendo o DNA de Deus na tua vida. Não é saindo de um lugar para o outro em busca de um lugar melhor. Não há lugar melhor. O melhor lugar é na presença de Deus. O melhor lugar é com Jesus Cristo redivivo dentro do teu coração. O melhor lugar é você estar andando com o Espírito Santo dentro da tua vida. O melhor lugar é onde Deus disse perdoe, você o faz. Onde Deus disse suporte, você o faz. Onde você diz tome a carga um do outro e leva, você o faz. Esse é o melhor lugar. Mas quem é o crente que pode fazer isso? Nenhum até hoje. Por que só 2 foram levados em vida aos céus, quando há bilhões e bilhões de seres humanos? Porque não há um justo sequer, não há quem faz o bem, não há quem teme a Deus, não há quem se encha do verdadeiro Espírito. Somos emocionais e muitas das vezes damos razão às nossas emoções, ao invés de dar razão ao Espírito de Deus. Pastor, eu não devia vir aqui para ouvir isso, eu não sei, mas eu acho que é só você que tinha que ouvir, porque toda a igreja hoje faltou porque o Palmeiras vai jogar. Não podem perder o jogo de hoje. Brincadeirinha, tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é porque só você tinha que ouvir essa palavra, amém, queridos? Você acredita nisso? Só você. Olha o que a Bíblia diz: amaste a justiça, aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com ódio e alegria, mais do que a teus companheiros. Quem foi este homem que amou a justiça, que aborreceu a iniquidade? Jesus Cristo, que nunca pecou, mas levou sobre si os nossos pecados. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Fundaste a terra, para quê? Ei, crente, para que fundar a terra? Para que fazer o céu com a obra de suas mãos? Para que? Se Deus já tinha o céu dos céus, para que? Se já existiam milhares e milhares de planetas e satélites nesse mundo, nesse universo. Mas para que fundar a terra? Mas tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Os céus são obra de suas mãos. Aleluia. Verso 11: eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, com roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos
não acabarão. Amém, igreja? O que está falando, pastor? Céu, terra, planetas e estrelas, tudo acabarão, para que seja criado um novo céu e fundado uma nova terra onde habita a justiça, porque Deus tem poder de fazer e desfazer. Agora imagine aquele que é todo poderoso desfazendo totalmente um planeta, com o sopro da sua boca, em questão de 1 milésimo de segundo, deixou de existir. Os céus e a terra passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se fundirão. O que criou tem poder para desfazer, e tem poder para criar de novo. O que é os céus que tu fizeste com a tua mão? O que é a terra que tu fundaste e deste aos filhos dos homens, para que nela habitasse? Como um manto enrolarás, como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais? Outra vez ele fala dos anjos. E a qual dos anjos disse jamais? Assenta-te à minha destra, até que pões seus inimigos por escabelo dos teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem são os anjos, igreja? São espíritos criados, são agentes de Deus, ministradores enviados no planeta para guardar todos os que hão de herdar a salvação. Você está andando na rua, você é o servo de Deus, temente a Deus, anjos estão ao seu redor. Você está aqui, a igreja parece que está vazia, mas anjos vieram para junto conosco adorar a Deus, porque eles nunca se ausentaram de nós. Eles receberam ordem a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos, para que não tropecemos com nossos pés em pedra. Anjos, mensageiros, auxiliares do Senhor, amém, queridos? Enviados para respeito de quem? De meros homens pecadores, e alguns não fazem nem menção do nome do Senhor. Mas por que os anjos estão incumbidos de guardar? Porque até que o tempo da salvação se cumpra, eles estão velando por nós, guardando, protegendo. Aleluia. Portanto, convém-nos atentar, verso capítulo 2, com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Olha uma admoestação para você. Devemos nos atentar com mais diligência. Para o que, pastor? Para as coisas que você já tem ouvido no culto de sábado, no culto de domingo, no culto de quarta-feira, na escola bíblica dominical, na sua leitura diária da Bíblia, no escutar de uma mensagem que edifica na rede social. Guardar, convém nos atentar, fique atento, abra tua mente, seja inteligente, julgue conforme o Espírito que está em você. Devemos nos atentar com mais diligência. Seja diligente, não seja vagaroso, seja rápido, seja ligeiro. Coloque Deus sempre em primeiro lugar na sua vida. Mas pastor, eu tenho tanta coisa para fazer, que se eu colocar Deus em primeiro lugar, não vou fazer nada, vou morrer de fome. Estamos falando aqui da verdadeira fé em Deus. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Você não crê que se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e deixar de fazer certas coisas só para adorar a Deus,
você não crê que Ele vai atender você. Porventura achará fé na terra, até onde está a tua fé. Fé não pode ter limite. Quando tudo parece que está perdido, você ainda continua levantando os braços, dizendo: a minha esperança está no Senhor. Para que ser diligente? Para que atentar com diligência para as coisas que já temos ouvido? Para que em tempo algum nos desviemos dela. Amém, gente? Não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como palavra falada pelos anjos, palavra falada no Antigo Testamento, anjos que desciam do céu e falavam com os patriarcas, anjos que falavam com os crentes daquela época, anjos que aqui significa mensageiros. O que eu estou fazendo agora com você? Eu estou sendo um anjo na sua vida, eu estou sendo um mensageiro de Deus para você. Atenta com mais diligência para o que os anjos têm pregado para você. Então, se nós não damos ouvido a isso, é aqueles que desobedeceram a palavra, pagaram um preço caro, receberam a justa retribuição. O capítulo, verso 3 diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram. Amém, gente? Como escaparemos nós? Deixar de crer em Jesus? Achar que a igreja tem irmão nojento, incapaz de nos amar ou que nós os amemos? Se benzer quando o irmão está em evidência, mas você não gosta dele por causa da tua inveja? Cobiçar o que é do próximo? Estar em busca de altar para ti mesmo, ao invés de estar em busca do Espírito Santo para encher teu coração? O que é que as pessoas estão fazendo hoje em dia? O que é que nós estamos buscando hoje em dia? Testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Porque não foi os anjos, não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é um homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Verso 7: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitasse todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, aleluia, convinha que para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que testifica com os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Preciso parar aqui.
Jesus, o santo, puro, reto, o verdadeiro, digno, o próprio Deus, sendo feito maior do que os anjos, e agora nessa passagem um pouco menor, porque morreu, dando a sua vida por nós, não se envergonhou de nos chamar de irmãos. Essa palavra é muito forte, eu vou encerrar aqui. Por que irmãos? Diga comigo assim: porque todos somos filhos. Se Jesus é filho e te chama de irmão, não é irmão de igreja não, porque irmão de igreja chuta a gente no dia de amanhã. Irmão de igreja faz que nem Judas, trai e vai embora. Irmão de igreja faz que nem Pedro, nega 3 vezes. Irmão de igreja faz que nem Tomé, duvida. Não é irmão de igreja, é irmão de Jesus, irmão de Jesus, irmão de Jesus, e por consequência também filhos de Deus. Aleluia. É isso que o Evangelho de Hebreus está dizendo aqui. Nós temos o hábito de chamar um ao outro aqui na igreja de irmãos, e sem querer e sem pensar no outro dia estamos traindo nosso irmão, só porque deixou de dar uma boa noite para nós. Isso é tão simples assim. Eu não vou mais na igreja porque o irmão fulano não fala mais comigo. Somos fracos, sobrecarregados de fraquezas, mas Deus nos chamou não para sermos irmãos um do outro, mas para sermos irmãos de Jesus e por consequência filhos de Deus. Aleluia. Não somos irmãos um do outro, somos irmãos de Jesus. Quem saiu dessa igreja não ousa me chamar de irmão. Não ousa. Não ousa. Nunca ousa. Porque eu sou irmão de Jesus Cristo. Diga comigo: eu sou irmão de Jesus, porque eu sou filho de Deus. Você não crê nisso, mas você crê nisso. É isso que nos faz ficar firmes. Amém, queridos? Aleluia. Pertencemos ao mesmo Deus. Quem é irmão é filho de Deus. Quem é irmão tem o Espírito de Deus. Quem é irmão protege o irmão. Quem é irmão ama o irmão. Quem é irmão guarda o irmão. Quem é irmão ajuda o irmão. Quem é irmão ora pelo irmão. Isso é irmão. Isso é família. Aleluia. Mas pastor, irmão não trai. Judas chamava Jesus de irmão e traiu. Mas pastor, irmão não duvida. Tomé chamava Jesus de irmão e duvidou. Mas pastor, irmão não nega. Pedro era irmão de Jesus e o negou 3 vezes. Mas quando somos irmãos de verdade, não abandonamos, ainda que nos custe a vida, mas nos arrependemos e nos consagramos e nos entregamos, e o Senhor nos redime. Isso quer dizer irmão de verdade. Jesus nos chamou de irmãos. Amém, gente? Ele chega diante do Pai e diz: Pai, eles são meus irmãos, porque eu os comprei derramando meu sangue por eles na cruz, através daquela cruz, para que eles sejam nosso Pai, nosso, eles são nossos, então eles são meus irmãos, porque eu fiz deles filho do Senhor, e eu sou filho do Senhor, então eles são meus irmãos. Que coisa linda que o livro de Hebreus está trazendo para nós nessa noite. Amém, queridos? Vamos guardar essa palavra em nossos corações. Fiquem de pé, vamos orar. Quem sabe Jesus no arrebato da igreja sexta-feira que vem, você não vai precisar vir para o culto sábado. Mas se isso não acontecer e você for crente ainda, venha adorar o Senhor, porque o dia do arrebatamento está próximo. Vamos orar, fiquem de pé, estamos nos despedindo. Sábado, se Deus permitir, estaremos aqui de volta. Pai, a tua graça é melhor que a vida, e o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão
Seja com esses irmãos que vieram te adorar nesta noite. Abençoa a tua igreja, guarda os teus filhos, porque são irmãos de Jesus e são pouco inferior do que os anjos, mas de glória e honra os coroaste, assim como fizeste com teu Filho Jesus Cristo. Senhor, leva-nos de volta em paz aos nossos lares e guarda-nos em todos os nossos caminhos. Que a graça de Deus, a comunhão com o Espírito Santo e as bênçãos do Senhor seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Estamos despedidos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vocês querem que eu feche aí ou depois vocês fecham? Não, fecha. Hã? Fecha. Fecha? Tchau, gente. Até sábado. Você quer vir sexta que horas? Pode. Tem que sair, né? Vamos fazer também sábado.